onde terminou o anterior, onde o Kizaki, na maior cara de pau que ele é, atira no Kakucho. E ele já tá pistola com o Takemichi porque ele não pode descobrir os planos que ele arquiteta. Então, como ele não pode usar o Mike, só resta usar o Izana como sua ferramenta marionete de planos. Bom, o Kakucho já tá pistola com razão com o Kizaki, já sabendo que não devia ter deixado o Izana perto meio que dele. Kakucho já ia de frente lutar contra meio que o Kizaki. E o Kizaki, sem nó e ter piedade, tenta tirá-lo. Só que o Izana entra de frente. Enfim, esse platinado tem sua redenção, surpreendendo o Takemichi, Mike, os irmãos Haitani, Mucho, os outros dois da S66 que eu esqueci o nome, Shifuyu, Inu Pikoku, Hakai Smiley, Pen-chan, Graken e Hina. Tanto Izana quanto o Kakucho meio que caem no chão. E até o próprio Kizaki fica chocado com isso e pergunta ao Izana por que ele fez isso. Do porquê que ele protegeu o seu servo. Bom, Izana pergunta ao Kakucho o porquê que ele tava fazendo isso, já que ele é um servo bem chato. E diz que seu corpo agiu sozinho. Que isso, Boku no Hero? Mike chega perto do Izana. E o Izana tem uma coisa pra falar pro Mike. A Tejuko já perdeu. Enfim, ele aceita a derrota. Mas Kakucho quer que ele que diga isso, não o próprio Izana. E o Izana... Ah, não diz isso. Olha, eu nem te entendo. Nisso, o Kaku-chan pergunta por que ele protegeu alguém como ele. Já que ele é o rei, não importando quantos abandone ou sacrifique. Ele tem que criar a sua era. Mas o Izana fala que essa era não é dele. É deles. E aí começa a tocar a música da União Soviética. Brincadeira. O Izana fala, que ele se desculpa com o Kakucho e diz que ele é tudo que ele tem. Emocionando o Kakucho, mas não os membros da Tejuko que não estavam conseguindo ver nada. Ou seja, eles só vieram ver a desgraça acontecendo. Bom, todos da S66 estão chocados e meio que com pena do que aconteceu com o Izana e o Kakucho. Até mesmo todos da Toman. E nisso, o Izana fala pela última vez com o Mike, dizendo que o Mike queria salvá-lo. E o Mike, claro, somos irmãos. E o Izana, cê é o que diz? Mike fala que ele e a Emma amavam o Shinichiro, assim como o Izana. A gente vê meio que o Izana respirando fundo. E nisso temos um flashback. Essa temporada deve ser coroada como a temporada dos flashbacks, onde o fofo do Izana bebê estava escrevendo uma carta pro Shinichiro. E enquanto isso, meio que o Kakucho estava observando isso. O que ele fazia no Cria um Ciúme? Nisso, o Izana confessa que um dia ele encontrou sua mãe, a pessoa que o abandonou. Meio que o Izana e o Kakucho estavam passeando e o Izana viu sua mãe. Bom, ele manda o Kakucho ir pra casa e aí vai sozinho em direção à mãe. Meio que ele havia entrado num cassino, onde viu sua mãe apostando e meio que a mãe dele não tava nem aí pra ele. Ele vai perguntando pra sua mãe por que ela nunca o visitou. Mas o Kakucho, meio desobediente, ele tava observando tudo. E o Izana meio que vai perguntando por que ela o abandonou. E aí que ela solta o verbo: você não é meu filho. Meio que ele é filho do seu ex-marido e da ex-esposa filipina dele, sendo alguém que não valia nada. Foi esfaqueado por um bandido e morreu. E ele herdou esse fio, o que faz eles não serem parentes. E isso dá um grande choque de realidade pro Izana. E logo depois, na chuva, ele desconta toda a sua raiva no Shinichiro, já que ele sabia de tudo. E ele pergunta indignado por que ele não contou isso pra ele. Shinichiro meio que descobriu isso, mas isso não importava pra ele. Mas pro Izana importa, porque meio que sua mãe o abandonou. Bom, mãe entre aspas, ela nem é mãe dele. E o Shinichiro fala do porquê que o Izana se importa com isso. Porque eles podem não ter o mesmo sangue, mas nada mudou entre eles. Mas o Izana manda o Shinichiro calar a boca. E ele fala tristemente do porquê que ele apareceu. Pois se ele soubesse que ele estava sozinho, ele teria se virado. E a felicidade que ele sentia por saber dele desapareceu. E o Kakucho, tadinho, ele tava ouvindo tudo isso também. É, o Kakucho parece aquelas vizinhas fofoqueiras. Nisso, já vamos pro presente. E como o flashback já explicou, aparentemente para todos os personagens, meio que o Izana e o Mike são irmãos, mas de laço. Isso vale tanto pro Shinichiro quanto pra Emma. E ele diz que ele não é nada pra eles. E nisso, o Izana pergunta pro Mike se pode salvá-lo. Bom, o Mike não responde.
E o Izana vê que já não tem mais jeito. E meio que o Izana vai pensando na Emma. E ao ver que o Izana não tá mais falando, ele morre. Kakucho vai se arrastando em direção ao Izana e fica desesperado, tenta meio que falar com ele. Isso choca todo mundo. E Takemichi tem pena do Kakuchan. E meio que o Kakuchi chega perto meio que do Izana, se deitando ao lado dele e pega na mão dele. E diz que não vai deixá-lo sozinho, pois logo vai o encontrar do outro lado. Nisso, Takemichi começa pela milésima vez chorar, e dessa vez com um bom sentido. E nisso, neve começa a cair. E aí que vamos mais um flashback, onde Baby, Izana e Kako vão brincar na neve. Vão fazendo boneco de neve, brincando de bola de neve. E o Izana vai quebrando umas regras, pois regras são feitas para serem quebradas. Izaninha meio que fica com raiva e meio que o Izana quer fazer um iglu. E eles conseguem meio que fazer um iglu do castelo do seu país. Nisso, Izana vai fazendo meio que um pequeno plano, meio que o secreto que vou fazer quando forem adultos, e construir um país. E com certeza se mate caso desobedecer. Bom, Izana é o rei e o Kakucho quer ser o seu primeiro-ministro. Mas não, ele cabe mais em servo. E nisso o Kako pergunta no que ele pode trabalhar pra ele. Então, o Izana decide dar um esquadrão pro Kako, já que ele vai lutar pelo seu país. E todos que não tiverem família podem morar no seu país. E por isso, a partir de agora, eles não irão perder. E quando o Kakucho pensa no nome do país dele, bom, o Izana pensa: e meu Izaninha fofo, se eu sou o Sanzo Hoki, você é o Son Goku. Isso inspirado em Jornada do Oeste. Então o nome do país dele será Tenjiku. E eles vão criar uma nova era. E, gente, você sente uma mó fofura e o seu coração derretido pra essa cena. Pena que isso tá ocorrendo bem na morte deles. Takemichi chora pelo Kakucho e o Mike sente a neve e pensa no Shinichi. Nisso, o Mike já faz um discurso para todos da Toman e da Tenjiku que esse conflito acabou. E o Mike vai ficar aí para limpar a bagunça e se chama Kizaki Tetas. Nisso, Mucho fala pro Mike ir também, pois todo o pessoal decide ficar aí. Até os irmãos Haratani, eles falam que meio que cada um apoiou o Izana por motivos pessoais. Mas a verdade é que eles admiraram a maneira de como o Izana e Kako meio que viviam. E os dois meio que irmãos até fez os olhinhos meio que ambos. E esses caras aí da SCCD fizeram uma coisa bem honrosa meio que pra ser capitã. E Mike já olha pro Kizaki e fala: você é o único que eu não vou te perdoar. Nisso, quando o Mike já ia dar uma capoeirada no Kizaki, Rama aparece pra salvar o seu melhor amigo. E ele: você me deve uma, Kizaki. Bom, o Takemichi já fica bravo por o Kizaki fugir. Isso nunca vai ter fim. Então o Greg já meio que fala pro Takemichi pegar carona, subir na garupa. Mas Takemichi não pode deixar a Rina pra trás. E o Mike: não se preocupe, eu cuido da Rina. E fala que chegou a vez dele meio que de acertar as contas. Nisso começa uma perseguição de mortos. Takemichi pistola por vários motivos ao longo dessa série. Tá determinado a não deixar Kizaki escapar, pois se ele escapar, ele vai viajar no tempo e arruinar tudo. Bom, a perseguição de moto acaba quando meio que a moto meio que cai e Takemichi fica de frente de Kizaki. E Kizaki foge como um covarde. Takemichi tenta correr, mas meio que tem um tiro no pé. Então o Greg me coloca o Takemichi nas suas costas pra meio que ser os penas dele. E meio que o Kraken: viu? Agora estamos kit. Por conta de quando o Kiyomasu o esfaqueou, meio que o Takemichi o levou do hospital meio que de costas. E pergunta se o Takemichi sabia que ele ia morrer. Bom, ele não sabe o que vai acontecer no futuro, mas notou que o Takemichi estava lutando com desespero. O Takemichi confirma que é o Kizaki tá por causa de tudo isso. E o Rama tá atrás deles e já ia usar um cano de metal pra bater no Takemichi. Mas Graken consegue bloquear. Então o Takemichi vai decidir correr com meio que a cara do Kizaki, mesmo com a perna quebrada. Enquanto o Rama meio que vai lutar contra o Graken. Continua a perseguição do Takemichi com o Kizaki. O Takemichi só nos pulinhos meio que dá perna. E ele leva uma tijolada na cabeça do Kizaki, mas o Takemichi, como sabemos, é um salto de pancadas bem resistente. E consegue dar um socaço no Kizaki. E assim
esses dois meio que começam a se bater. E o episódio termina com esse aquecimento pra luta deles. Bom, esse episódio meio que marca a despedida do Izana e do Kakucho. Como a morte deles realmente foi triste. E agora, enfim, as coisas estão andando meio que pro seu final. E vamos ver como essa temporada meio que vai se finalizar. Esse foi o episódio 12 da terceira temporada de Tokyo Revengers. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mantobis e fui!